Hoje teremos react da Brubs, perrengues que passei na faculdade. Eu acho que é muito específico, porque muita gente não faz faculdade. Aqui meu chat é meio mais jovem, e pá. E estamos ao vivo e vambora. Oi, gente, tudo bem? Oi, Brubs. Bruna. Vocês podem me chamar Oi, de Bruna. Brubs. Oi, E Brubs. sejam bem-vindos ao meu canal! Oi. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like. E Fala caso pra mim, você Melinda. goste, se inscrever para mais histórias da minha vida. Caso um dia você faça faculdade, se prepare, pois além de professores malucos, inúmeras matérias e colegas Papo reto. duvidosos, também vai ter muito perrengue, Papo mas reto. que no futuro vocês vão parar e dar muita risada daquele Papo momento reto. que você achou que fosse morrer. Eu comecei a faculdade em 2019 e me formei em 2022. E tanta coisa aconteceu nesse 3 meio anos de tempo. faculdade? Esses 4 anos Ela fez o quê? De passaram tão artista, será? rápido que tudo parece meio que um borrão. Mas ao mesmo tempo, eu consigo lembrar bem de alguns momentos em que eu dei belas risadas e também tive vontade de chorar e ligar pra minha mãe. Um dos perrengues mais recentes Tadinha. na faculdade que eu lembro foi quando o professor pediu pra gente fazer um design de uma caixa de bananada. Ele disse que dentro dessa caixa teria que caber 10 doces e que ele ia avaliar elas na próxima aula. Eu fiz dupla com a Amanda. Ah, é Como artes meio cênicas, né, complicado a gente chat? se juntar pra fazer um trabalho. Acho que é arte cênica, se A pá. gente só desenhou umas ideias e ela se ofereceu pra fazer o projeto e garantiu que ia sair muito bonito. E realmente o projeto que ela fez ficou perfeito, mas Ok. só se perdeu em um único detalhe. Às vezes a dislexia da Amanda ataca um pouco o cérebro dela e quando ela tava fazendo o projeto, ao invés dela fazer uma caixa para Reference de divertidamente. Ninguém pensou que eu fosse ver, mas eu vi. Chat, meu Deus do céu, esse desenho é perfeito. 10 bananadas, ela fez para 100 bananadas. Porra! Esperando ela chegar em sala de 100? aula no dia da entrega. Olha que eu fiz, ficou bom, Meu né? Deus, mano. Nossa, que Rain. diferente. Com certeza você vai levar um 10. Também acho. E cadê seu projeto? Ah, a Amanda tá trazendo Mas ela ele. mereceu um a Ela mais, resolveu né? fazer. Eu acho. Ah, ela chegou. Bom dia, amiga. Oi, amiga. Esse é o nosso trabalho? Sim, deu mais trabalho do que eu achei que fosse dar, mas até que ficou bem legal, não acha? Sim, tá perfeito. Mas Isso não é amiga, bom? Pra quantas bananadas você fez essa caixa? 100, ué. Igual o professor pediu. Mano. Eu não entendi. É ruim? Meu Deus. Mas não pode fazer mais? Tipo, não é meio que um desafio? Tipo, caramba! Nossa, eu fiz um cara nível 5 aqui, tá ligado? Preparadinho, tudo bonitinho, mas daí eu fiz um cara nível 100. Não é nesse sentido? Isso não é bom? Ele não ia ganhar mais nota por conta disso? Ou não faz o menor sentido? Eu não sei, chat. Eu não sei. Eu não entendi. Eu sou muito burro? Eu tenho TDAH ou alguma coisa? Porque eu não entendi não, mano. Alguém entendeu? Isso é ruim, isso é bom. Não, né, Divo? O professor queria aquela quantidade? Pau no cu do professor, irmão. Eu vou fazer mais porque eu quero mais desafio, entendeu? Eu penso dessa forma, pelo menos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio, então acho que tem que seguir o que o professor pede. Pô, mas tu... Irmão, desculpa, mas tu faz pra 100, tu faz pra 10, né? Se tu faz pra fucking 100, tu faz pra esse tiquitico de 10, né? Imagina aqui, ó, o professor tá pedindo isso aqui. Bagulho minúsculo, pequenininho, mas aí tu faz isso aqui. Cara, eu ia achar que é muito pica. O cara é muito bom no que faz, entendeu? Na minha cabeça isso não entra, tá ligado? Oi, Nana, tudo bom, Nana? Bem-vinda, mano. Se a pessoa faz pra 100, ela faz pra 10, né? Mas ele pediu 10? Ai, vou bater na Sophie, mano. Na hora da entrega, a gente explicou. Se cabe 10, cabe mais 90. Nico, você além de ser rico, gostoso, você é inteligente. Você é um homem perfeito, mano. Casa comigo, bebê. Ontem foi dia dos namorados, mas hoje é o dia do nosso casamento. Do professor, e Nossa, ele mano. sorriu e aceitou a entrega. E ainda tira Aí, ó, viu? Viu? E Toma! o dia foi Toma! Refutado! do tamanho de um recém-nascido. Refutados! Ela tinha Refutados! comprado muitas bananadas. Ela tentou oferecer Refutados. algumas pro pessoal da sala, mas Vende, todo mundo já tava vende. meio cheio de bananadas. Vende, então vende, ela vende. ficou o mês inteiro comendo bananada. Eu não sei se vocês lembram de um dia que choveu Tadinha. tanto no Rio que gerou esse meme aqui. Salomão. É difícil, a gente tá indo pro estágio agora. Tem que assistir a palestra 1 hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou preso ali na faculdade. Tem que pagar um almoço super caro. Eu tava na faculdade Meu nesse dia Deus da do chuva, céu, mano. E eu e Lala, mesmo com o guarda-chuva, Eludi. chegamos ensopados no ônibus. Sério, eu É tava Rosinha, só tão regressa? encharcada que eu só fui tirando algumas peças de roupa, torcendo elas e colocando nos assentos pra ver se secava. Nossa, botou no ônibus ainda, mano. Pra melhorar a minha Popô. situação, ainda choveu dentro do ônibus.
Tá chovendo. Mano! Pois, Que antes de tudo perigo, isso acontecer, mano. tava todo mundo na sala, desesperados e preocupados com os alertas da chuva que tava tendo, quando o professor da última aula cancelou e todo mundo começou a se arrumar pra ir embora. Mas embora na chuva? Eis que entra um dos alunos que resolveu ir à faculdade só pra assistir a última aula, completamente encharcado. Quando ele entrou e viu todo mundo se arrumando pra ir embora, e ele se tocou do que aconteceu, ele só se sentou e colocou a mão na cabeça, vendo que além de ter saído de casa por nada, ele teria que voltar Mano. tudo de novo no meio daquela tempestade. E que você... Chat, já aconteceu um bagulho muito parecido comigo. Vocês não têm noção, viado. Aconteceu um bagulho muito parecido comigo. Eu me identifiquei, mano. Será que eu já estudei com a Brubs, mano? Será que eu já estudei com a Brubs? Hã? Será? Vocês já participaram disso aí, chat? Já aconteceu com vocês essa brincanagem também? Porque é perigoso, tá ligado? Mas que bom que o pessoal ficou bem. Eu acho que o pessoal ficou bem, pelo menos. Oi, Nathan, tudo bom? Ouvi alguém me chamar? Que isso, você é o amor da minha vida, Nathan? Eu chamei o amor da minha vida. Você fica sabendo que sempre Será que você é vai esse passar garoto? por um perrengue que Pode você ser que não seja, vai Nico. ter controle Será? nenhum sobre. Talvez. E tudo que vai te restar é Não aceitar sei. e deixar o universo selar o seu destino. Uma dessas situações ocorreu quando a gente estava no Será? último período das aulas online. A gente tinha que apresentar um projeto em uma chamada. Vamos, obrigado pelo e tava follow. todo mundo lá, menos o Marcão, pois ele tinha ficado doente. E justamente na nossa vez, a minha internet e a internet da Amanda caíram. E só restou a Isadora pra apresentar o trabalho. Eu e a Amanda ficamos malucas tentando fazer a nossa internet funcionar pra poder entrar na aula, mas nada dava certo. E não tinha como a Isadora apresentar sozinha. Som de então nós FNAF de mandamos fundo. uma mensagem pro professor explicando a situação e perguntando se a gente não podia apresentar outro dia. Tomou E zero. aí que entra parte dos professores sem noção. Ai. Alguns, em uma situação dessas, iria compreender e marcar uma outra data pra gente apresentar o trabalho Podiam pra tá ele. metendo Mas louco, os sabe? outros, como Homenagem. esse Trebão meu anjo. começou a criar confusão com a gente e ainda falou que a gente deveria ter avisado desse problema pra ele muito antes. Mas como que a gente ia saber que a minha internet é da Shabu? Eu sou a Visões da Rave, por acaso? Como eu ia avisar ele de algo que literalmente tinha acontecido naquele exato momento? Depois de muita Nossa, explicação, ele finalmente aceitou em deixar a gente apresentar em outra aula. Mas nossa Rafael. senhora, como que era difícil lidar com alguns professores. Mas ainda bem que outros eram muito mais receptivos quando acontecia algo imprevisto. Ou no meu caso, alguma situação de quase morte. Um dia, eu e Lala nos encontramos no Lá vem. mesmo ônibus de sempre. Eram 6:30 da manhã, a gente indo pro centro do Rio, e eu capotada, encostada na janela, até que o ônibus começa a dar vários pulos e parou na rua. O motorista disse que o Ué. ônibus tinha quebrado e que era pra todo mundo descer e que ele ia chamar Pô, outro nunca me ônibus ocorreu isso aí, mano. ponto, e foi todo mundo pra rua. Enquanto a gente esperava, eu comecei a perceber que no grupo tinham 3 caras que estavam agindo um tanto que esquisito. Até que o motorista disse que ia tentar fazer o ônibus funcionar de novo e para todos fazerem uma fila para entrar. Um desses 3 caras tinha conseguido entrar no ônibus. E logo na minha vez, um deles se jogou na minha frente. Ei, que isso, cara? Tá Mas estudava com ela ou era pessoa aleatória? Eu não entendi isso aí. na fila aqui. Ah, desculpa, moça. Pode ir. Mas assim que eu entrei, o ônibus começou a pular de novo e foi todo mundo pra rua novamente. Só Meu que aí Deus, os caras mano. começaram a ficar Obrigado, ainda Minashi. mais esquisitos. Tinha um que tava meio que parado, olhando pras pessoas. O segundo tava saindo de perto bem devagar e o terceiro tava tentando se esconder em uma obra que estava Estranho. tendo lá perto. Até que eu escutei o motorista cochichando pros outros passageiros que ele fingiu que o ônibus tinha quebrado, porque tinham 3 assaltantes dentro dele com a gente. Foi aí que eu percebi que ele tinha parado na Mano! frente do posto da polícia e que um dos caras que tava muito perto da gente era um dos assaltantes. Eu agarrei o Lala e disse: Lala, ia acontecer um assalto. Esses caras ali são os caras que tentaram nos assaltar. Hã? Lala, o assaltante Mano! tá basicamente do nosso lado, vem pra cá. O motorista foi um gênio, tá? Eu fiquei apavorada, porque um deles ainda teve a Mano. cara de pau de me mandar entrar no ônibus só pra me assaltar depois. Como eles ainda estavam por perto, eu peguei o Lala, atravessei. Cara, mas aquele molequinho minúsculo que parece um japonesinho era assaltante? Mas ele entrou... Mas calma. Isso aí era escolar. Não, isso não era escolar, isso era uma via pública, não um ônibus público. É isso? É que ela não explicou se é que pra mim eu pensei que fosse de colégio, tá ligado? Escola, sei lá, mano. Mas faz o L, hein, né, meu? Faz o L, hein? Acontece essas coisas. Sei a rua, fui pro estacionamento do Ai, Norte tô Shopping com calor, e liguei mano. pra minha Dinda.
Eu expliquei o que tinha acontecido. Pegar um Uber. O Dino veio correndo Ariel. me buscar. Fomos pra casa deles. Aí a Nossa, gente mano. pediu um Uber. E tudo isso acontecendo e eu mentindo pra minha mãe que eu tava no trânsito. Porque senão ela ia surtar. Era um E transcolino. chegamos na sala. Transcolino. Quando a gente entrou, o professor olhou pra gente com muita raiva e disse: "Vocês entram no final da minha aula e esperam que eu aceite isso? Professor, desculpa. É que a gente quase foi assaltado vindo pra cá." Quase que eu fui assaltado, professor. Desculpa, chefe. Me perdoa, mano. Tadinha, mano. Coitada da Bruce, mano. Imagina se ficasse explicando. Quase tu foi morto e assaltado. Sei lá, mano. Eu expliquei tudo o que Tá tinha ligado? acontecido, o professor ficou em choque. E nem De onde deu tu tá tirando falta esse calor pra aí? gente. No dia Nem te conto. seguinte, eu perguntei pro moço como que ele sabia que aqueles caras eram assaltantes. Oi, Lívia, tudo bom, meu Os anjo? motoristas que andavam naquela área têm um grupo no WhatsApp em que eles avisam sobre os perigos e trânsitos que estavam acontecendo na região. E aqueles garotos que entraram no ônibus já tinham sido colocados no grupo com foto e tudo, alertando os Caralho. motoristas daquela região que esse grupo estava assaltando os ônibus. E Pô, que mas um é deles já tinha sido sacanagem, né, preso, mano? Mas os outros dois estavam foragidos ainda. Olha, a gente tem que bater palma pros nossos motoristas. Papo porque reto. esse daí teve uma sacada de gênio. No meio de tanta gente dentro Foi do muito ônibus, inteligente. ele conseguiu Porque eu ia- reconhecer o rosto dos caras e ainda fingiu que o ônibus tinha enguiçado e parou na frente da polícia. Simplesmente um gênio. Então Papo reto. eu continuo invicta de nunca ter sido assaltada no Rio de Janeiro. E eu espero que continue assim. Pior que eu nunca fui assaltado também, mano. Vocês já foram assaltados, chat? Se você gostou e não quer perder outras que histórias legal. da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre Valeu, que sair Brubs. vídeo novo. Muito obrigado. E até breve. Obrigado. Cara, os videozinhos da Brubs é muito confortável de assistir, mano. Pô, eu gosto muito de assistir os videozinhos dela, mano. É legal. Vocês já foram assaltados, chat? Já foram assaltados? Já tomaram alguma coisa aí, tá ligado? Que prejudicou vocês? Nunca aconteceu comigo, não, de ser assaltado. Felizmente, nunca aconteceu comigo. Tipo, aconteceu... uma vez só, mas foi meio... Não foi bem um assalto, foi mais bobagem minha. Aconteceu uma vez só, mas foi meio bobagem, tá ligado? Mais ou menos. Não vou me explicar muito isso aí, não. Foi mais ou menos. É meio complicado de explicar.